Pronto, então boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos aí a esse nosso quinto café com os diretores, tá? Essa chamamos ontem, né, para essa reunião. Peço desculpas por ser um pouco corrida, mas importante trazer para vocês alguns temas aí que serão decididos, né, nos próximos dias e para que vocês também tenham um tempo hábil para discutir com seus pares, tá? Então, na pauta da reunião, nós temos 2 temas importantes, né? E vamos reverter os pontos, né? Porque nós temos uma convidada hoje, a professora Priscila está conosco. E dentre os pontos, então, é a recomposição da comissão própria de avaliação, né? E depois a questão da flexibilização do ensino presencial, né? Do ensino remoto. Mas eu passo de imediato aí para a professora Priscila falar um pouquinho sobre a comissão própria de avaliação da instituição, o quanto ela é importante, né? E que vocês também possam estar inseridos, tá? Então, eu vou passar, Priscila, para ti, para depois poder te liberar também, para te poder descansar um pouco ou ir para alguma outra atividade que tu precise, tá? Obrigada por poder estar aí conosco. Obrigada, Ana. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Priscila Mesquita e eu sou docente do curso de Química e atualmente eu estou à frente dessa comissão, né, que é a Comissão Própria de Avaliação, ou CPA. Mas antes de falar sobre ela, eu queria saber se vocês conhecem, já ouviram falar, sabe do que se trata, já receberam algum e-mail pedindo para vocês avaliarem a instituição? E aí? Lembram da comissão, do que se trata? Eu sou novo no IF, né? Eu conheço por outras vidas, digamos assim, mas seria uma comissão para avaliar com o intuito de que a gente possa estar sempre melhorando, né? Isso. Os demais já ouviram falar, não tem vergonha, gente, porque também é uma forma da gente avaliar até quanto a gente está conseguindo chegar, né, até os alunos, né? Então, sejam bem sinceros. Se não recordarem, é um ponto de avaliação também, porque aí a gente percebe o quanto a gente precisa estar mais junto ali, né, a vocês e principalmente, né, ouvindo e observando a contribuição de vocês. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque, né, essa comissão, como o Vicente falou, ela é responsável por fazer a avaliação, né, da instituição, do curso de vocês. Na verdade, ela é aquela ouvidoria, digamos assim, né? Mas não para reclamar, e sim para avaliar como é que tá, né? Então, quando a gente compra um objeto e aquele objeto é super bacana, você tá ali, adorou, você vai lá no site e posta um comentário. Para quê? Para que outras pessoas vejam aquele comentário e, ó, legal, bacana, o cara gostou, deu detalhes e tudo. Da mesma forma, né, se você vai no restaurante, algum local não é bem atendido, você vai lá e comenta, ai, gente, não gostei, né, atendimento isso, a comida estava assim, nananana. Então, é extremamente... Quer falar, Heleno? Levantou a mão, Helena? É aquelas coisas que a gente tá clicando e levanta a mão e fecha o microfone. Desculpa, Pri, que na verdade eu estava com o chimarrão aqui e a teclinha tocou sem querer com a cuia e aí deu esse problema. Desculpa a falha. Capaz, é um sinal, né? Semana farroupilha, então todos os objetos já estão se pronunciando. Então, gente, essa comissão, né, ela é extremamente importante para o campus e para todos nós, porque a gente vai avaliar, por exemplo, como é que está a acessibilidade do campus, né? Aquelas pessoas que têm alguma deficiência, será que elas estão conseguindo chegar até os locais que elas pretendem? Né? Como é que está o refeitório? Como é que está a alimentação? Né? Como é que está a internet do campus? Né? Muitas vezes a gente dá uma dobradinha de esquina, já acabou a internet, né? A gente sabe que tem esses pormenores. Então, a gente faz uma avaliação extremamente completa, desde a estrutura física, biblioteca, até
os próprios cursos, né? O que vocês estão achando do curso? O curso tá legal? Como é que tá o relacionamento com o coordenador, tá? Como é que tá a sociedade? Como é que a sociedade enxerga o nosso campus? Então, essa é uma comissão que vai tentar levantar essas informações. Como é que está o momento agora, né? Em todos esses viés. Como é que está para o docente, como é que está para o administrativo, como é que está para vocês, alunos, como é que está lá para a galera que está lá fora, né? São os pais de vocês, a família, a comunidade geral. E qual é a importância de vocês nesse processo, né? Porque a gente vem aí de uns 2 anos que a comissão, ela vem desfalcada. Então, é uma comissão grande, né? Em que a gente tem 3 representantes por núcleo, então são 12 pessoas. Imagine 12 pessoas trabalhando, atuando, divulgando, né? É uma coisa. Mas há 2 anos a gente está apenas com 3 pessoas trabalhando, né? Justamente por conta da pandemia e também porque a gente entende que muitas comissões, às vezes, um ou outro ali acaba, né, não colaborando tanto assim. E os alunos, muitas vezes, ficam um pouco à margem desse processo, né? Muitas vezes vocês nem sabem o que foi apontado a melhorar no ano passado, né? Alguma coisa do curso de vocês, inclusive, que vocês podem reclamar nos corredores, entre os amigos, e que nunca vai ser resolvido, né? Se essa situação de melhoria não chegar a quem realmente tem o poder de melhorar, que é a própria gestão, né? Então, não adianta a gente ficar, é o que eu digo para os colegas também, reclamando para o colega, reclamando para a vizinha, reclamando para não sei quem, porque a gente tem um instrumento de avaliação. Então, imagine, você tem uma turma de 30 pessoas, no curso de vocês, vamos supor que tem ali 60 pessoas. Se dessas 60 avaliam, por exemplo, o relacionamento com o coordenador como ruim, se mais da metade avalia como ruim, gente, é um documento que embasa a gestão para conversar com o coordenador. Da mesma forma, estrutura física, né? Não tem livro suficiente, não tem material suficiente, então muitas coisas é necessário que a gente tenha uma documentação e que a gente faça essa escuta, né? Não apenas uma pessoa, mas um conjunto. Então, é necessário que vocês nos ajudem dentro desse processo. E aí, hoje eu estou aqui para fazer um convite, né? Nós precisamos de 3 pessoas, 3 alunos, né, que estejam realmente comprometidos a melhorar o curso, a melhorar a instituição e que possa, junto com a gente, fazer esse trabalho. Primeiro, divulgar para a galera em geral quando tiver avaliação. Então, lá no final, daqui uns 2 meses, nós vamos entrar novamente em período de avaliação institucional. Ela é feita anualmente. Então, precisa de alguém que esteja ligado nas redes sociais, que conversa com a galera, né? Ou que, eu conheço o representante, eu não conheço, mas eu vou atrás. Eu quero que divulgue para o máximo de pessoas fazerem a avaliação. Porque imagine, no curso de vocês, vamos supor, tem 60 pessoas. 5 pessoas fazem a avaliação e diz que está tudo lindo, tudo ótimo, tudo legal. O que a gente entende? O que a gestão entende? Não, tá tudo ok, não vou dar atenção para esse curso aqui nesse sentido, tá? Mas, se a grande parte avalia, inclusive, que está ótimo, aí a gente tem mais certeza ainda dessa avaliação, da mesma forma quando avalia que está ruim. Né? A gente não quer que avalie que está ruim, porque a gente sempre está trabalhando para melhorar. Obviamente que não é só esse instrumento de avaliação que a gestão tem, ela tem inúmeros outros instrumentos, mas somos nós que fazemos aquele relatório que vai dizer o que está bom, o que está ruim e o que precisa, o que a gestão vai fazer com relação a isso. Então, faço o convite a vocês. São 3 vagas, tá? Se caso os 3 já estiverem aqui e quiserem se colocar o nome, né? A Assembleia está aberta para isso, que é essa reunião, tá? Eu fico à disposição de vocês. Basicamente, qual é o trabalho do estudante dentro da comissão? Lançou a avaliação institucional, a gente tem um grupo no WhatsApp. Galera, vamos supor, o Henrique, o Vicente e o Kaique, né? Meninos, olha, abriu, tem até tal dia, vamos divulgar na rede social, no Instagram, no TikTok, onde for, manda para o grupo tal, manda para o grupo não sei o quê, faltou qual curso divulgar? Esse daqui, não, eu conheço alguém que é ali do agropecuário, eu conheço alguém que é da informática, não, pois tá bom. Então, o estudante, ele faz essa articulação de divulgação,
porque nós, docentes e tais, fazemos a mesma coisa dentro do nosso segmento, tá? Beleza. Todo mundo ali fez a avaliação, show de bola, a gente vai analisar ali a planilha. A planilha é analisada pelos docentes e pelos tais, né? Só que o resultado é mostrado para vocês. Então, vamos supor, Kaique, qual é o teu curso? Qual curso que meu filho faz? Informática. Pronto, informática. Na hora que a gente vai juntar esses resultados, aí, ó, Kaique, ó, vamos aqui dar uma olhadinha no resultado da informática. Olha aqui, ó, pontuaram isso, isso. Tu acha pertinente, tu acha legal, tal? O que tu pode dizer a mais sobre isso? Então, tu vai também trazer um pouco da tua realidade para a gente compreender ali aquele resultado e passar para a gestão, porque, por exemplo, a Ana, a Elisandra, o Thales, o Douglas, o Luciano, todos esses que estão aqui, eles sabem dos problemas, das situações, mas esses pormenores que só a gente que está lá na ponta sofrendo, digamos, né, que a gente sabe dizer os porquês, e principalmente, onde é que pode melhorar? Ah, tá assim, tá ruim, mas, ó, se fizer, o problema é esse, se fizer isso aqui, se trocar um horário, se mudar essa situação, a gente consegue ir além. Então, é muito importante, gente, a participação de vocês, tá? Então, se vocês quiserem colocar o nome à disposição, eu vou dar um tempinho aqui para quem estiver aqui, quiser dizer que quer participar, tá? Mas quem não quiser dizer agora, quem vai assistir a gravação, né, tem um período um pouquinho curto, né, praticamente até a próxima semana, para se indicar. Olha que coisa boa, o Michel. Que bom, Michel. Muito obrigada, tá? Eu vou colocar o teu nome, tá? Se puder, vou anotar o teu nome, depois eu entro em contato contigo para pegar teu telefone, os dados direitinho para te incluir lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Mais alguém, Ok. gente? Qual é o teu curso, Michel? Eu acho que Tecnologia e agroindústria. Ai, show de bola. Oi, Vicente? Abriu o microfone? Deu uma travadinha ali. Então, a gente tem o Michel. Tem mais alguém que queira participar? não sei se tu tá no grupo das lideranças ali, mas de repente posta ali que a gente vai se inscrevendo por ali. Isso, pode ser também. Vocês podem, inclusive, durante essa reunião, já mandar um WhatsApp. Gente, falaram aqui sobre a representação para a gente avaliar o curso. Tem alguém que queira participar, que a mulher está lá esperando, né? Pode dizer que eu estou esperando. E aí vocês repassem ou para Ana ou para outra pessoa que estiver lá no grupo, que seja da gestão, que aí eles me passam o nome, tá certo? Fico bem feliz que vocês podem passar para todo mundo, porque só são 3 vagas, né? Mas a gente sabe que é difícil, assim, principalmente estudante se comprometer, né, com alguma comissão. Mas essa é bem tranquila, bem de boa, tá? Não é nada nem chato, nem estressante, nem vamos ficar atrás de vocês pedindo nada, né? É tudo, assim, bem rápido, bem ali pela internet, grupo de WhatsApp, Instagram, e que a gente faz o nosso trabalho. Tá? Então, se vocês puderem aí anunciar, inclusive nos grupos, pedir para os representantes, né, anunciarem nos grupos, pedindo a indicação de 2, aí vocês podem repassar, né, para o pessoal aí o nome que eu entro em contato depois, tá ok? Fechou? Então, obrigada, gente, e aí até a próxima. Obrigada, Ana, meninos. Vou saindo aqui para deixar vocês aí com os outros papos. Obrigada, Michel. Muito bem-vindo à nossa equipe. O Michel é muito participativo, sempre. Ai, Está sempre bom. nos ajudando, é do Comitê de Mitigação do Campus também. É um guri muito ativo. Obrigada, Michel. Então, tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Priscila. Obrigada, prof. Abração. Pessoal, é isso. Recadinho, então, muito importante. E o que a professora Priscila colocou realmente nos dá muitos subsídios para a gestão, no caso, porque esse relatório, depois de todas as questões realizadas, ele é apresentado para a gestão, onde aponta todos os segmentos que são avaliados, as fragilidades, as potencialidades da instituição, do campus, no caso, e é um documento norteador para a gestão também poder desempenhar o trabalho, tá? Então, é importante que vocês se comuniquem lá no grupo, né? De repente, vocês articulem e, claro que nós podemos auxiliar, mas é importante que vocês também façam essa frente com os seus colegas
para que eles enxerguem, né, o quanto vocês também estão preocupados em ter esse representante, tá? Vamos aguardar, ver se surgem esses outros 2 alunos que estão faltando, né? Então, vai ser bem importante para nós, tá? Eu acho que já partimos, então, para o próximo ponto, né, de pauta, que é a questão da flexibilização do ensino remoto. Vou tentar fazer um pequeno resgate nas mesmas palavras que nós usamos ontem na reunião geral com os servidores, tá? Então, na reunião de ontem, nós colocamos essa pauta, explicando e relembrando que no último Consup, desculpem, do dia 7 de julho, vocês lembram, então, que ocorreu a aprovação pela continuidade do ensino remoto. Nós tivemos uma votação bem apertada, 20 conselheiros se manifestaram favoráveis à manutenção do ensino remoto no segundo semestre e 18 conselheiros tinham decidido, então, pelo cenário 3, dentre aqueles cenários que nós tínhamos apresentado para vocês. Acredito que todos lembrem, né, dessa discussão que ocorreu. Naquela época, né, o nosso campus, representado naquela reunião por mim, pelo professor Maurício Lutz, representando o segmento docente, e pela nossa colega Rosângela, representando o segmento TAI, se manifestaram favoráveis a seguir. Nós estávamos, né, numa condição de pandemia ainda bem diferente do que está hoje, né, o número de casos, as internações, principalmente aqui em Alegrete e na região, eram bem diferentes, né? O que ocorreu, pessoal? Uma semana depois, né, ocorreu aí o pedido de vistas de um dos conselheiros, e com isso, a discussão, então, ela voltou, né, em todas as instâncias, né, ao Comitê Assessor de Ensino, o CAEM, ao Colégio de Dirigentes, o CODIR, e a professora Elisandra já passou por essa discussão, digamos, no CAEM, né, que é o comitê que a prof. Elisandra, a nossa diretora de ensino, então, ela participa, tá? E nós, enquanto CAMP, então, levamos para a discussão ontem, no grupo dos servidores, e agora, no dia 30, essa discussão, ela novamente, ela vai para o Consup. Essa flexibilização, pessoal, ela não é um novo cenário. Ela seria a flexibilização do cenário 1. Nós permanecemos em ensino remoto, no entanto, existe a possibilidade de realizar disciplinas práticas de acordo com a demanda do curso, especialmente das disciplinas, e ainda analisando toda a questão da pandemia no momento, observando a questão da vacinação. Inclusive, eu acredito que vocês devam ter observado, eu vi que no grupo vocês estão mobilizando um questionário dos alunos, né? Era uma demanda que já tinha ocorrido nas nossas reuniões do comitê, né, Michel? Então, esse questionário, ele está acontecendo. Depois eu vou deixar para te falar um pouquinho, porque eu sei que tu vem mobilizando o pessoal, e a Elisandra também. Então, é bem importante ter esses dados em mãos. Serão analisadas as condições de comorbidades dos servidores, que também já responderam um documento, né, relacionado a isto. Serão avaliadas as condições financeiras da instituição, né, e também as condições ali que os alunos terão em ir ao campus, sendo que nós ainda não podemos servir refeições e não podemos abrir o refeitório, tá? Então, seria uma flexibilização, não é um retorno presencial. Digamos que como a Elisandra coloca, né? É um cenário 1.1, ele não passa para nenhum outro número, né? Senão ainda na casa do 1 e alguma coisa, e não é um novo cenário, tá? Então, Elis, talvez, se tu queira complementar alguma coisa da tua reunião, depois eu falo um pouquinho da minha reunião,
Ocorreu também, pessoal, vou relatar aqui, na reunião do dia 27 de agosto do Comitê Institucional de Emergência, ocorreu uma solicitação de flexibilização para os estudantes em estágio do curso técnico em enfermagem subsequente do campus Santo Ângelo. Esses estudantes, eles estão, então, há todos esses meses que se passaram sem condições de fazer o seu estágio, né? Então, digamos que o pedido de vistas que ocorreu aí do campus Santa Rosa, o pedido de flexibilização aí para que esse estágio do curso técnico em enfermagem ocorresse, ele acabou vindo ao encontro dessa demanda, né, da flexibilização. Além do mais, né, a questão do cenário da pandemia, que observamos, né, redução significativa comparada à situação que nós tínhamos lá no dia 7 de julho, né? Mas mesmo assim, a gente sabe que no nosso campus nós teremos dificuldades bem diferentes de campi que estão locados, né, em zonas urbanas. Nós estamos a 40 quilômetros do município sede, nós temos questões relacionadas a transporte, nós nos limitamos muito em servir as refeições para vocês, que é imprescindível, né? E, além do mais, aquele aluno que depende de alojamento, ele não poderia estar neste dia, tá? Então, eu acho que fui bem resumida, Elis, talvez, então, tu queira complementar para colocar para os alunos, porque essa é uma discussão que vocês, até o dia 30, é bom que vocês tenham com o Nelson essa discussão, porque essa demanda, ela vai vir no Consup e o conselheiro, ele terá que votar pelo sim ou não da flexibilização, tá? Nós aqui estamos fazendo apenas uma apresentação dessa demanda, né? Dessa situação que é uma nova situação do Instituto Federal Farroupilha, tá? De passar isso. Obrigada, professora Ana. Bom, pessoal, boa noite. Acho que eu já me apresentei na reunião de acolhida, né? Mas para quem não estava, então, eu sou a professora Elisandra, eu estou substituindo a professora Patrícia, né, na direção de ensino, que está em outra atividade na instituição agora. Eu era coordenadora geral de ensino, agora sou diretora de ensino. Sou professora da área da Química, assim como a professora Priscila, que estava, né? E esse ano estou trabalhando com o primeiro ano A e B do técnico em agropecuária, além da licenciatura em Química. Bom, como a professora Ana falou, no comitê assessor do ensino, que a gente chama de CAEM, onde os diretores de ensino e coordenadores participam, nos chegou, então, essa solicitação, né, essa pauta sobre esta flexibilização de algumas atividades nos campos. Como a professora Ana colocou, essa demanda surgiu no CI, então, a pedido do campus Santo Ângelo, né, em relação ao curso técnico em enfermagem subsequente, que é um curso de curta duração, né, em que os alunos, por ser um curso da área de saúde, precisam essencialmente fazer atividades práticas, né, com presença presencial, né, que não podem ser substituídas por atividades remotas, e esses alunos, então, estão impedidos de se formar, e por ser curta duração, muitos já entraram no remoto, né, e estão com essas práticas trancadas. Então, pessoal, não é uma mudança de cenário, tá? A gente ainda vai continuar nas atividades remotas. Se essa flexibilização for aprovada na reunião do Consup, né, do dia 30, né, Ana? 30, isso, obrigada. No dia 30, a gente não vai sair do remoto, nós vamos continuar em atividades remotas, tendo em vista que muitos estudantes, especialmente, né, os que têm menos de 18 anos ainda não estão vacinados, né, e a gente até pontua para vocês continuar essa mobilização para os colegas responderem o questionário do SIGA, para a gente ter uma ideia, né, dessa vacinação até para a reunião do dia 30. Então, a gente permanece em atividades remotas, né, não vai para ter aula presencial, nem cenário 2, nem 3, mas aqueles componentes curriculares, aquelas disciplinas que são chamadas de práticas de presença essencial, que elas não têm como ocorrer de outra forma,
que não é possível substituir por atividade remota. Então, esses componentes podem solicitar fazer uma atividade presencial. E essa solicitação vai passar por todo um fluxograma, né, que ele já é pré-aprovado, passando por colegiado do curso, pela direção de ensino, pelo comitê de mitigação do campus, pela diretoria de administração, né, em função dos protocolos de limpeza que devem ser seguidos e outros equipamentos de biossegurança, né, como máscara, álcool gel, esses detalhes. Depois vai para a direção geral e a direção geral encaminha para o colegiado de campus. Então, em todo esse processo é analisado se tem como os alunos chegar na instituição, quantas aulas vão ser, quantas repetições, né, quantos alunos vão estar, se estão vacinados, quantos servidores são necessários, enfim, né, todo aquele processo para se ter a maior segurança possível nessas atividades. Então, como o proreitor de ensino até nos colocou, é um cenário 1.1, né? A gente não sairia do remoto. Então, seriam somente para essas atividades. Se esta flexibilização for aprovada, pessoal, vai sair uma normativa, né? E possivelmente vamos ter daí uma prioridade. Então, por exemplo, assim, tem uma disciplina que é prática, né? Mas se ela é possível de ser transformada em atividade remota, substituída, ela vai ter uma menor prioridade, por exemplo, né, estou pensando aqui, que uma que não tem como ser no formato remoto, né, então, não são todas as atividades práticas, tá, só para deixar bem claro para vocês, são aquelas que têm uma presença essencial, que não tem outra forma de ser realizada, tá, acredito que vocês devem estar pensando assim, tá, e o 2022, né, isso vai valer ainda? Ainda não sabemos, né? Daí, depois dessa primeira parte, dessa flexibilização, penso que vamos começar a discutir daí o 2022, tá bem? Acho que era mais ou menos isso, né, Ana? Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Eu acho que é isso, em termos bem gerais, pessoal, né? Se vocês têm algum questionamento, o Michel, se queira complementar alguma coisa sobre o formulário, né, da vacinação dos estudantes, também foi uma demanda que tu trouxe lá no nosso grupo do comitê, e depois teve uma aluna que colocou no CIR, né, então fica à vontade também, Michel, enquanto isso, pessoal, podem se inscrever. Boa noite, pessoal. Bom, eu acho que desde o começo, desde agosto ou antes, a gente estava falando sobre essa demanda de ter o vacinômetro dos alunos, porque a gente não tinha um controle, né? Aqui na cidade, começamos a partir de ontem a vacinar o pessoal de 17 anos. Então, eu acho que é um pouco cedo a gente levar o pessoal para o IFE, de modo geral. Por quê? Porque a minha turma que se vacinou recentemente, que é o pessoal de 21, 20 anos, só vai tomar a segunda dose em novembro, gente. Então, a gente não está totalmente imunizado vamos dizendo, o vírus, a variante Delta e outras variantes estão surgindo aí. É uma boa ideia, até por causa que tem muitos... Pode falar, Elisandra, depois eu continuo. Tá. Então, eu acho que é interessante levar para os alunos que estão terminando essa possibilidade. Eu tinha visto várias publicações de vários cursos que o pessoal precisa. O pessoal da biologia, o pessoal da química, o pessoal da zootecnia, esses nos cursos mais específicos que eu lembro agora de cabeça que precisam das práticas para terminar. O meu curso também, eu necessito da prática para mim terminar. Mas colocar a vida do pessoal em risco, eu acho que ainda é muito cedo para mim, sabe? Então, eu mesmo, eu como pessoa, não seria a favor da gente retornar, mesmo que é dessa forma assim, sabe? Até porque, a gente parando para analisar num grande contexto, os alunos que moram e necessitam da moradia, eles não vão poder participar dessas aulas. Ou até mesmo se conseguirem participar, eles vão ter que demandar valores. Por quê? Tem que alugar casa na cidade. Isso no modo geral, que a gente for pensar. Alugar casa na cidade. A gente não sabe quanto é que vai estar a passagem de ônibus, que já estava ano passado em 10 reais, e de volta, a gente para no contexto. Então, isso vai aumentar também. Então, eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar no retorno agora. Mas, dependendo do que for, que decidir a grande maioria, né, a gente sempre vai apoiar para melhor forma da instituição. Acho que era isso.
Eu só ia complementar, a Michel, que tu colocou muito bem sobre a questão da pandemia. A gente acha, né, pessoal, que a pandemia está acabando, né? Porque estamos todos vacinados, e não é verdade, né? São muitas variantes que têm surgido. Até eu moro em Santa Maria, né? O nosso prefeito aqui positivou para a Covid pela segunda vez. Quem acompanha ele pelas redes sociais, né? Ele tomou a segunda dose semana passada da vacina e ele está com Covid. Então, é muito sério, a gente tem que ter todas esse cuidado. E daí também só queria salientar, assim, ó, que se essa flexibilização for aprovada, não é que a gente vai voltar, tá? Isso está bem claro para vocês. Porque no nosso campus, por exemplo, nós não temos nenhuma atividade retida, assim, nenhuma disciplina que foi suspensa. Todas as práticas estão acontecendo, né, com adaptação para o formato remoto. Mesmo eu, que sou da licenciatura em Química, né, que os alunos têm ali o laboratório especializado para fazer as práticas, né, os colegas vão para o campus, né, gravam a aula de lá e mandam para os alunos, repetem em casa com material alternativo. Eu acredito que no teatro tem feito isso também, né, Michel? Os colegas comentam que a cozinha de casa virou um laboratório, né, para o pessoal da agroindústria. Então, no nosso campus as coisas estão caminhando, diferente de outros, né? Então, só para deixar isso bem claro para vocês, se os colegas perguntarem, né, não é um retorno, tá, gente? Se esta flexibilização for aprovada. É para permitir que aqueles cursos que estão com alunos trancados em função das práticas, que não é o nosso caso, como volto a dizer, possam fazê-lo. Mas, se algum dos nossos professores, né, a turmas também achar importante, vai fazer a solicitação e vai ser analisado, né, se for o caso. Então, vocês fiquem bem tranquilos quanto a isso, tá? Que não é um retorno ainda, é só uma flexibilização para essas disciplinas, principalmente essas que estão suspensas, né, que estão impossíveis de se fazer, porque não tem como substituir por atividade remota. Pessoal, no fim, eu ia colocar um pouco do que a Elis já falou, na verdade, né? A gente sabe, então, hoje os professores têm os planos de trabalho remoto, né? Eles, não lembro bem o nome, que eles fazem as adaptações, e os outros campos têm disciplinas que estão suspensas, né? Como, por exemplo, o curso técnico em enfermagem, ele é um curso que algumas práticas obrigatoriamente precisam ser presenciais, né? Presença presencial, né? Como é colocado. Então, não tem como substituir. Então, por exemplo, caso aprovada a flexibilização, vai permitir que os estudantes do curso técnico em enfermagem, lá de Santo Ângelo, façam algumas práticas, né? E pode ser que a Alegrete não solicite nenhuma prática, ou pode ser que solicite uma, duas, três, né, dependendo do curso. A prática pode ser aprovada, pode não ser aprovada essa atividade, né? Por isso que vai fazer todo aquele caminho que a Elis colocou para vocês, né? Vai ser avaliado lá no colegiado de campus, vai ser no colegiado de curso, na direção de ensino, no comitê de mitigação, né? Aí tem que olhar. Bom, essa prática vai envolver quantas horas? Né? Quantos alunos? Vamos precisar repetir, vamos ter que dividir a turma em mais de uma vez? Os alunos têm condições de se deslocar para o campus? Sim? Não? Então, tudo isso vai ter que ser avaliado. Então, ainda solicitando a prática, ela pode ser aprovada ou não, né? Então, isso que tem que ficar claro da proposta, né? Ela vai permitir que se façam os pedidos, mas nem sempre vai ser aprovado, né? E diferente do que a gente tinha dos cenários 1, 2, 3, 4 e 5, o cenário que foi aprovado, né, ele vale para todos, né? Agora a flexibilização não. Ela permite que cada campus vá se organizando, né? Por isso que muda, né? E aí vai também que o Michel coloca da preocupação, né, que é cedo para retornar. Realmente, muita gente não tomou a segunda dose, muitos ainda não têm a certeza de tomar a primeira dose, né? Hoje, meu irmão, que tem 17 anos, tomou a primeira dose, né? Ficou 4 horinhas lá na fila, tomou. Mas depois, chegando em casa, já viu uma notícia que parece que o Ministério da Saúde estava suspendendo a aplicação de dose para os adolescentes, né? Então, a gente não sabe se na próxima semana a gente vai ter adolescentes de 16, 15, 14, que são a idade dos nossos alunos do integrado, por exemplo, se vacinando ou não, né? Então, a flexibilização, ela vai permitir que se avance em alguns casos, como os alunos do curso subsequente em enfermagem, né, que são maiores de idade, são alunos que já terminaram o ensino médio, né, e talvez para o integrado não vai ser possível, né? Então, isso que eu queria complementar.
Uma dúvida que me surgiu. Essas solicitações vão ser feitas para quem? No caso, vamos dizer, no meu curso solicitou para determinada matéria ter que fazer a prática lá no campus. Vai ser solicitado para quem? É o professor que solicita, primeiro para o colegiado do curso e depois encaminha para as demais instâncias. Mas é parte do professor. Obrigada, pessoal. Eu acho que todos, né, colocaram de forma que acredito que ficou compreendido por todos, né? E nós, de nossa parte, né, nós ficamos sim muito preocupados com qualquer atividade, né, de ensino presencial que possa existir no campus, principalmente pelo deslocamento, principalmente por todos poderem estar no campus. A gente sabe que tem toda a questão do transporte, por mais, né, que eu e o Luciano, que está aqui conosco, nosso diretor de administração, estamos em constante diálogo com a prefeitura relacionado à questão do transporte. Nós sabemos que a prefeitura não vai disponibilizar um ônibus para ir ao campus uma vez, 2, 3 vezes na semana, conforme os pedidos de prática possam ocorrer. Então, tudo isso vai encarecer bastante as viagens, vai dificultar para aqueles alunos que não residem no município, né? São coisas que nós sabemos. Ao mesmo tempo, né, ontem nós conversávamos na reunião, a gente tenta se colocar no lugar dos gestores desses campos que estão sofrendo, digamos que uma certa pressão, e essa questão desses alunos que estão com a formação trancada, ainda mais numa área que está, digamos, bem reprimida e que daqui a pouco eles já tenham uma oportunidade profissional por conta, a exemplo da enfermagem, né? Então, talvez, né, em algum momento esse retorno vai se dar. E talvez esses campi, eles tenham, com certeza, eles têm melhores condições do que nós, por estarem dentro da cidade, né? A gente vem observando essas aulas presenciais que estão ocorrendo nas escolas do município, nas escolas do estado. Elas têm uma outra realidade, né? Eu acredito que todos vocês estejam acompanhando. Então, pessoal, são questões difíceis de decidir e nós aqui, de forma alguma, queremos, né, convencê-los a nada, é só colocar os diferentes pontos. Eu concordo com tudo que o Michel falou, né? Hoje, ouvindo o número de mortos do nosso país no dia de ontem, ele aumentou, nós tivemos mais de 500 mortes comparado ao dia de anteontem, que foram 300 e pouco. Então, a pandemia não acabou, as pessoas continuam morrendo, as pessoas continuam contraindo o vírus. Eu ouvi hoje cedo também a notícia do prefeito, que a Profelis colocou aí, do prefeito de Santa Maria, com as 2 doses da vacina, né? Já tinha tido o Covid o ano passado e novamente está. Então, são questões que nós seguimos os cuidados, temos que seguir, né? Só que, infelizmente, para muitas pessoas, para muitos segmentos, a pandemia já acabou, né? Isso a gente visualiza em vários locais. Mas, enfim, não é o objetivo aqui nós falarmos disso, né? Eu acho que são questões que cada um, né? E nós respeitamos a forma que cada um trata essa questão, né? O nosso papel aqui é outro. A situação é essa, então, pessoal, né? No nosso campus nós temos, então, toda essa particularidade e esse fluxo que a solicitação tem que ser feita. Ontem ainda se comentava, né? Que, na melhor das hipóteses, se uma prática for ocorrer, passando por todas as instâncias, isso, se aprovada, essa flexibilização, ela vai ocorrer lá na metade de novembro, né? Porque o professor vai solicitar, o colegiado do curso vai verificar, que vai passar para a coordenação, né, junto com o colegiado, passando para a direção de ensino, depois tem que passar pelo comitê. O Michel sabe as discussões que nós temos no comitê, né? Vai passar lá no DAD, vai passar no colegiado de campus, né? Então, é uma avaliação muito profunda que vai acontecer, né? Eu acho, assim, que a gente vai ter um respaldo muito grande para qualquer decisão. Mas nós vamos ter que, eu acredito, o Instituto como um todo,
o início ele vai ter que se dar. E se for por essas instituições que têm melhores condições que nossa, que sejam os pioneiros, então, que sejam os primeiros, né, a começar. Enfim, é o meu ponto de vista, mas eu, né, de forma alguma, quero que vocês, a partir de agora, vocês possam se organizar, que vocês possam se reunir com o Nelson e ele ter um posicionamento nessa reunião do dia 30 para que represente o voto de vocês, tá? É esse o nosso objetivo, tá? Que vocês possam ter um momento como este, sem a nossa presença, para discutir essas questões. E se vocês precisarem do fluxograma, nós temos o fluxograma, né? Eu acho que eu apresentei numa reunião do CI, Michel, se não me, do nosso comitê interno, mas eu posso disponibilizar para vocês ali no grupo. E a gente vai subsidiando vocês em termos de documentos que vocês precisem. Tá bom, pessoal? Ana, Oi, pode falar. Elisa. bem rapidinho. Não, só queria dizer que eu dei o exemplo do nosso prefeito aqui, não para dizer que a gente não tem que se vacinar, que a vacina não funciona, né, pessoal? A vacina é muito importante. Eu só dei o exemplo para a gente ver que o vírus está circulando ainda, né? Vale a gente lembrar que a vacina ela é 100% segura, né? Que ela como é que eu vou dizer a palavra? Agora perdi. Ela assegura, né? Nos guarda, enfim, para os casos 100% dos casos graves, mas para os casos leves, né? Ela não é 100%, então pode acontecer. A gente tem que continuar com os cuidados, né? A vacina é importante. Vocês devem se vacinar quando chegar a vez de vocês. Eu comento sempre que quando eu fiquei muito esperando ansiosamente para chegar a minha vez, né? Tive até insônia na noite anterior de ir tomar a vacina, tão feliz. E tomara que chegue a vez de vocês também, né? E dos familiares. Então a vacina é importante, tá, gente? Só para esclarecer, quer dizer, a vacina não funciona, que a pessoa pega Covid. Não, não é isso. Foi só para dizer que o vírus ainda está circulando e a gente tem que se cuidar. Muito bem colocado, professora Elisandra, né? A gente fica na torcida, né, e bem preocupados, né, porque nós queremos é que todos os nossos alunos estejam vacinados. E essa foi uma preocupação que ficou demonstrada na reunião de pais quando nós começamos o semestre. Os pais dos nossos estudantes de ensino médio, a grande maioria não se sente seguro do retorno sem estar vacinado, né? Então, trazemos para vocês também essa discussão, né, essa informação que acabamos tendo e conversando com os pais também na reunião, tá? Mas é isso, com relação a essa pauta, né, ontem nós conversávamos também isso, temos grandes desafios pela frente, e esse é dos primeiros, com certeza, com relação à possibilidade de retorno. Caso alguém queira, pessoal, fazer mais alguma colocação, fiquem à vontade. Tá? Se não, eu vou falar mais um pouquinho e depois eu vou passar, eu acho que para o Thales falar um pouquinho, porque eu vou mudar para os assuntos gerais, mas eu vou falar aqui de processo seletivo agora. Pode ser, Thales? Eu acho que alguém se inscreveu. Não? Eu Pode falar, Vicente. eu só queria colocar uma colocação que eu fiz em conjunto com outras duas turmas, tá? Eu sou da turma 10, do integrado. E eu vou passar parte do nosso cenário que a gente enfrenta todos os dias, né? Eu vejo muitos colegas sentindo muita dificuldade, por exemplo, nas matérias que originalmente seriam práticas lá no IFE. Por exemplo, programação. Muitos, assim, têm muita dificuldade mesmo. Hardware, a gente sente muita falta de não ter o contato com a máquina, com o aparelho em si. E nós estamos enfrentando essa dificuldade, e talvez eu, como de primeiro ano, não seja tanto, mas eu fico imaginando, por exemplo, quem está no terceiro agora, que está enfrentando 2 anos dessa aula prática. Eu acho que isso, de certa forma, vai prejudicar nós como profissionais, né? E eu acho que tem que ficar claro isso, né? Que eu acho que nós temos um risco muito grande. A colocação que teve aqui da questão da vacinação, eu acho que tem que ficar claro que
a vacina ela não impede ninguém de pegar o Covid, eu acho que tem que ficar claro. Ela só ameniza os efeitos e evitando principalmente a questão de uma internação no hospital, mas não impede de, por exemplo, de ficar mal. É uma gripe, nós sabemos como é, muitas vezes nós somos vacinados com a influenza, por exemplo, e mesmo assim nós ficamos mal. Eu acho que é isso. E eu queria apresentar para vocês, eu acho que foi uma pesquisa que nós fizemos sobre a possibilidade, principalmente dos alunos, né? Eu acho que caso fosse feita um retorno presencial, nem que seja uma parte deles, eu acho que a questão do obrigar é algo muito sério a se tratar, né? Então nós temos que saber a aceitação dos alunos sobre isso. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês isso aqui, não sei se eu posso apresentar, pode ser? Só um instante. Foi feita uma pergunta, tá na minha turma, a turma 10 da informática, nós somos do primeiro ano, no qual muitos me colocaram assim que voltariam, tá? Sem aceitariam um risco, tá? Foi 40%, 4,3% disseram que se recusariam a retornar enquanto houvesse uma pandemia, porque o risco é muito grande, tendo avaliado questões de, por exemplo, família, grupo de risco, e 26% colocou que só voltaria com as 2 doses. Ou, é claro, 8,7%, como ali está dito, que voltaria apenas com uma dose. Algo que tem que ser levado em consideração também é que 21% disse que não responderia. Eu acho que o que dá para se tirar disso é que, mesmo com o retorno presencial, nem todos os alunos retornariam. Então, seria, por exemplo, 40% que retornariam a uma aula presencial. E daí tem que ser levado em consideração a questão do transporte, porque o nosso transporte ele é feito pela questão privada, né? Eu acho que algo que tem que ficar claro é visando o lucro, né? Eu acho que faz parte da empresa, ela está ali oferecendo transporte, porque ela está atrás, ela precisa de um sustento, né? Eu acho que sem um número grande de alunos indo até o IFE, talvez haja falta de transporte em si, né? Porque ela precisa do lucro. Então, eu acho que mesmo se voltasse, teria que ser visto muito bem essa questão do transporte. E se seria ofertado o ônibus, que eu acho realmente difícil. Eu queria ver se, não sei se meus colegas estão aqui, a Beatriz, que é da turma 1 da Agro, que tiveram opiniões bem diferentes da minha turma, ou da Química, por exemplo. Não sei se elas estão aqui. Eu mandei o formulário para Química e vou pedir para o Vicente apresentar para gente. Eu também, a gente Apresentei fez o aí. formulário juntos e ele vai apresentar. Coloquei aqui o da Química, daí a Isabelle. Pode ir. Bom, 53% dos alunos falaram que voltariam com as 2 doses. Tipo, a gente tem 15 alunos, certo? A maioria respondeu isso. Mas acho que 2 pessoas não responderam porque não participam muito. Mas é isso. E a Beatriz, não sei. A turma 1A da Agro. Técnico pecuária. Olá! No grupo da nossa turma tem 24 pessoas, mas creio que se olhar lá no SIGA tem 30 e pouquinhos alunos cadastrados, mas a gente não tem contato com eles, apenas os grupos. E a pesquisa que a gente fez 66,7% voltariam com as 2 doses. E quem não respondeu foi porque acabou que eu não consegui entrar em contato, não me respondeu. E é isso. Acredito que seja isso, né? Que eu só queria levantar esses dados porque não adianta a gente voltar se não há uma aceitação por trás dos alunos.
Claro que a minha turma, uma boa parte dela foi a favor, mas pega a turma 1A ou da Química, que a maioria concorda, que eu acho que isso tem que ser levado em consideração, que é a opinião dos alunos, que a maioria quer o retorno apenas com as 2 doses, e que faz parte, tem que ser aceito, porque é uma questão, é a vida das pessoas, né? Nós estamos falando sobre o risco e se vale a pena ou não, e eu acho que tem que ser tomado em consideração com muito cuidado. Eu vou deixar um pouquinho para vocês falarem aqui. Bom, Vicente e demais, Isabelle, e a outra aluna eu perdi aqui. É a Beatriz. Beatriz, né? A Beatriz. Eu acho que parabenizar vocês por terem tomado essa iniciativa. Isso seria muito bom se nós tivéssemos em mãos as respostas de todas as turmas, né, pessoal? Porque isso é um dado importante para nós tomarmos uma decisão, né? Assim como eu acredito que o Nelson precisa desses dados. Eu penso que se vocês conseguissem fazer uma mobilização, né, e tem tempo hábil para isso, né, para vocês verificarem o que a maioria pensa, né, é um dado que nos dá muitos subsídios. Apesar de tudo que nós colocamos, né, que essa flexibilização não significa que nós vamos voltar presencialmente, que o nosso campus vai voltar, né, isso vai flexibilizar para aqueles campi que possuem condições, e certamente, assim, por todas as instâncias que essas solicitações, elas vão passar dentro do nosso campus, e por todas as medidas que já foram colocadas e que nós temos que cumprir, vai ser muito difícil de nós realizarmos qualquer atividade prática, né, qualquer atividade presencial prática. Então, eu acho que é muito interessante isso. E por mais que vocês tenham aí uma maioria, né, Vicente, os outros cursos não é isso que demonstra. E isso vem ao encontro com a discussão dos pais na reunião que nós tivemos, né? As manifestações que muitos colocaram a respeito da segurança dos filhos estarem na instituição sem a vacina. Então, são dados muito importantes, né? E eu acho que deixo esse pedido para que vocês tentem mobilizar as outras turmas nessa reunião para poderem ter esses dados, né? O Diogo, tu quer falar alguma coisa? Diogo, pode falar. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Bom, eu fiz uma pesquisa rapidinha com a minha turma um tempinho atrás, e entre elas, a pergunta era, você voltaria presencialmente no campus em quais dessas hipóteses? Daí, teriam as seguintes hipóteses, que é volta sem vacina, aula de 2 turnos, tipo aula normal, volta sem vacina, com apenas um turno de teórica, assim, tipo modelo híbrido, e volta apenas vacinado. Na época eu não coloquei primeira ou segunda dose, mas 71,4% da minha turma disse que só voltaria se estivesse vacinado. Então, colocando isso num plano geral, teria que, de acordo com a minha turma, só iria um terço, só iria se tivesse vacinado. Bem, desculpa, Ana, acabei me atravessando, mas, pessoal, parabéns pela iniciativa de vocês. Achei muito interessante, né? Acredito que a gente vai precisar muito de vocês quando nós formos discutir o retorno presencial, né? Quando a gente for começar a discutir, possivelmente depois dessa reunião do dia 30 aí, que a discussão é a flexibilização, né? Vai se começar um movimento, né? Ainda nesse semestre, para como será o 2022, né? Nós já temos um calendário pré-definido, né? Para um retorno em fevereiro. Não sabemos o formato, mas essa discussão vai ocorrer em breve. E essa iniciativa que vocês tiveram, eu acho que é bem positiva, né, pessoal? Para a gente depois até tomar como exemplo e pedir ajuda para vocês quando nós precisarmos fazer essa pesquisa. E aí? O que a gente quer? O que a gente entende que é importante nesse momento, né? Podemos voltar? Não podemos? E com certeza a opinião dos estudantes é muito importante. Então eu fiquei muito feliz, assim, bem contente, né?
em ver a iniciativa que vocês tiveram desde já, e podem, assim, ter certeza que a gente vai precisar do auxílio de vocês nesse sentido, quando essa discussão chegar. Tá certo, pessoal, é isso. Mas vamos lembrar, então, que a votação do dia 30, ela não vai fazer essa pergunta, né, do retorno presencial. Ela vai fazer a pergunta de flexibilizar ou não, né, para esses cursos, para essas turmas que têm disciplinas reprimidas. É isso aí, né? Então, eu acho que se vocês puderem se reunir, chamar o Nelson, discutir e tentar seguir nessa mobilização por esses estudos, a exemplo destes que foram nos apresentados, seria excelente. Eu, assim, estou muito orgulhosa de ver o que vocês fizeram. Eu estou muito orgulhosa de ouvir vocês, porque certamente eu vou estufar o peito, como se diz, né, para falar numa reunião quando eu precisar votar. Eu vou ter dados em mãos, né, com gráficos ainda de alunos de um primeiro ano, né? Isso é realmente muito legal. Parabéns. Parabéns mesmo. Nós podemos partir para a pauta do processo seletivo. Eu acho que alguns devem ter aula, né? Vamos ser breves, mas a gente quer colocar para vocês o seguinte, especialmente aí, essa galera organizada aí dos cursos técnicos que nos deram essa aula de maturidade agora, né? E os demais que nos ajudem, né? Então, abriram as inscrições ontem o processo seletivo dos cursos técnicos. Nós começamos uma mobilização nas mídias e nós precisamos de vocês, né? Vou deixar para o Thales falar um pouquinho, porque essa questão do processo, pode ser, Thales? Pode ser? Essa questão do processo fica com a diretoria de desenvolvimento institucional, né, de planejamento e desenvolvimento institucional, e vamos pensar em montar estratégias para chamar alunos para o nosso campus, tá? Passar para ti, Thales. Só um pouquinho, vou tentar colocar uma apresentação aqui. Às vezes a tecnologia falha, só um segundo. Estamos visualizando, pessoal? Sim, Thales. Então, pessoal, só reforçando, então, né? Ontem iniciaram as inscrições para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, né? As inscrições, elas vão durar 40 dias, vão até o dia 24 de outubro, né? São 220 vagas aí distribuídas nos nossos 3 cursos, 120 no agropecuária, 60 na informática e 40 na química, né? E a campanha desse ano tem o tema Mude Seu Mundo. E aí, o objetivo dessa fala hoje, pessoal, é que vocês, como lideranças, e também as turmas de vocês, que vocês solicitem esse apoio para trazer candidatos, né, alunos para os nossos cursos. A gente sabe que com a pandemia fica um pouco mais difícil de fazer a divulgação, de fazer as visitações, se os alunos vinham até o campus, a gente ia nas escolas de ensino fundamental também, agora isso está um pouco mais difícil. E apesar da gente fazer a divulgação nas redes sociais, fazer o impulsionamento das publicações, nas rádios, né, colocar as publicações pagas, enfim, é muito importante o boca a boca, como a gente diz, né? É aquele aluno que conhece alguém que está no ano, convida ele, olha só, vamos ir lá para o IFAR, vamos estudar lá, olha só, a gente tem uma baita infraestrutura, né? A gente tem um ensino de qualidade. Então, eu peço apoio de vocês para que convidem alunos conhecidos, né, colegas de vocês e os colegas, né, para trazer alunos para o nosso campus. Então, pessoal, só lembrando lá, para quem tiver dúvida para inscrição, vocês orientem, né, entrando lá no portal do IFAR, já tem o banner Estude no IFAR, clicando ali, vocês vão para o site do processo seletivo. Esse ano o site foi remodelado, né, ele está um pouquinho, está com as informações mais diretas ali. Então, tanto na página inicial, quanto ali na abinha onde diz integrados,
né, o aluno já vai ter acesso à opção de fazer a sua inscrição. A inscrição ela é realizada lá pelo SIS, né, que é o Sistema de Inscrições, e também tem informações sobre o sistema de cotas, né? Então, por quê? Hoje, o IFAR ele reserva 60% das vagas para estudantes de escola pública. E dentro dessa reserva de vagas para a escola pública tem várias cotas, né? Que tem a ver se o aluno tem a renda familiar igual ou menor a um salário mínimo e meio, se ele é autodeclarado preto, pardo ou indígena, se ele é deficiente. Então, tem 9 tipos de cota e mais a ampla concorrência. Então, muitas vezes o aluno não sabe, o candidato não sabe em qual cota que ele vai concorrer. Ou ainda pode ser eliminado do processo porque se inscreveu numa cota errada e depois, lá na hora da matrícula, ele não consegue comprovar aquela condição, né? Isso pode acontecer também. Então, agora, no site do processo seletivo, né, falem para os amigos de vocês, clicando ali no sistema de cotas, tem esse mapinha. Então, é só vocês irem seguindo ele, né, que fica fácil de descobrir qual a cota você se enquadra, né. Ou, claro, também posso escolher não concorrer para uma cota, né, aí eu participo da ampla concorrência. Então, é só ir respondendo as perguntas, como ali, por exemplo, cursou integralmente ensino fundamental ou ensino médio em escola pública? Se não, né, no caso de vocês que é os cursos integrados, né, para os cursos integrados, que a gente está com as inscrições abertas, se não, a gente vai ali para aquela outra caixinha. É uma pessoa com deficiência? Se sim, pode se inscrever na cota 9. Se não, na ampla concorrência, né? E aí, seguindo o outro caminho, se cursou o ensino fundamental na escola pública, vai ter toda a divisão ali para os alunos com renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e para aqueles que têm renda maior ou não querem concorrer pela reserva de renda, para os alunos preto, pardos ou indígenas, e ainda nessa divisão para pessoas com deficiência, dentro de cada uma desses casos aqui. Certo, pessoal? Então, isso que eu queria falar para vocês. O site ele foi remodelado, está um pouquinho mais direto as informações, e lá no sistema de inscrições, que é o SIS, que os alunos vão acessar quando eles clicarem aqui, fazer a inscrição, é muito importante lembrar que tem 2 etapas. Primeiro, o candidato ele faz o seu cadastro no sistema, e na sequência, quando ele conclui o seu cadastro, já vai aparecer para ele fazer login. Aí ele faz login no sistema, e aí vai escolher o seu curso, né? Vai fazer a inscrição, né? Ele vai primeiro se cadastra no sistema, e depois faz a inscrição. Certo, pessoal? Então, as inscrições elas vão até o dia 24 de outubro. Se cada um de vocês, e pedir para os colegas de vocês, conseguirem trazer um aluno para o IFAR, vai ser muito bom. A seleção também vai ser por sorteio eletrônico esse ano, né? Nós não vamos ter prova. E o resultado, o sorteio vai ocorrer no dia 5 de novembro, e a primeira chamada também vai ocorrer no mês de novembro, né? Aí depois teremos segunda chamada, terceira chamada. Caso a gente não consiga preencher as vagas, a gente faz o processo seletivo simplificado lá no mês de janeiro, né? Mas eu espero que com a ajuda de vocês a gente consiga preencher as vagas, todas as vagas neste ano. Tá bom? Em resumo, era isso, pessoal. Qualquer dúvida, fico à disposição. Obrigada, Thales. Então, é esse o recadinho que nós queremos dar. Vocês, com certeza, nos seguem lá nas nossas mídias, né? Curtam, então, a publicação que o pessoal da assessoria e o pessoal aí do campus, né? Todos os servidores, o Thales especialmente, que vem tocando esse processo. Compartilhem, divulguem para os seus conhecidos, né? Para que nós possamos fechar essas turmas, né? Nós vamos, no decorrer agora, organizando com os coordenadores de curso, com a comissão e com os diretores, estratégias de divulgação, e eu penso que nós vamos chamando vocês no grupo das lideranças para que vocês também possam ir sugerindo, porque nada melhor do que o aluno chamar alunos, né? Vocês conhecem a língua do futuro aluno, né? Já estiveram no lugar dele. Então, é isso que nós queremos, tá? Que vocês possam nos auxiliar. Nesse momento, são os cursos técnicos integrados, mas logo nós teremos os cursos superiores, né, Thales? Os subsequentes. Então, nós precisamos muito estar engajados, né, para podermos fechar aí os nossos cursos, as nossas turmas, tá bem? Eu não sei se os demais, aí o Douglas, o Luciano, querem deixar algum recadinho. Eu tinha colocado esses pontos principais, né? Mas eu passo para vocês, guris, caso vocês queiram colocar alguma coisa. Nós já passamos um pouquinho do horário, mas vamos aproveitar mais um pouco o momento, né?
Fiquem à vontade. Oi, Ana, tudo bem, pessoal? Eu acho que bem breve, para não tomar muito tempo de vocês, até porque muitos podem estar entrando em aula, né? Mas eu só queria fazer um breve aviso para vocês em relação à nossa JIP, né? A nossa jornada. Vocês já devem ter visto que a gente já está publicando nas redes sociais, nas páginas do IFAR, que o período de inscrição, tanto para os trabalhos e logo mais para as inscrições para palestras e minicursos, também estarão abertas. Então, a gente vai lançando para vocês ao longo das próximas semanas, que lá para o dia 3, 4 e 5 de novembro, então a gente vai ter o nosso evento. Vou pedir ajuda de vocês também para quando a gente lançar os links para vocês, deem uma ajuda em nós a dar uma divulgada com os demais estudantes das turmas, para a gente chamar o máximo de pessoal possível, porque a gente vai ter uma agenda de palestras e minicursos bem atrativos, e que vai ser bem bacana ali para vocês conseguirem participar. Uma agenda bem ampla mesmo, então todos os cursos serão contemplados. Vai ter minicursos ou palestras, basicamente para todos os gostos. Tá bem, pessoal? Acho que bem breve, Ana, era só isso que eu queria dar uma chamadinha para o pessoal. Obrigado. Tá bom, obrigada, professor Douglas, muito bem lembrado, a nossa jornada integrada de ensino, pesquisa e extensão, né? Ela logo vai ocorrer, né? Fiquem de olho, é um momento muito importante aí para que vocês possam agregar mais conhecimento, né? As suas áreas, né? Com certeza nós teremos vários trabalhos, né? Já temos uns quantos trabalhos inscritos, mobilizem, inclusive, seus professores, né? Caso vocês tenham algum trabalho de ensino realizado com os profs, de pesquisa, de extensão, tá? E teremos as palestras, os minicursos para aqueles alunos dos cursos superiores que sempre ficam juntando as famosas ACCs, né? Então, é uma baita oportunidade, tá, pessoal? Vamos prestigiar esse é um evento interno do nosso campus e que junta, né, o tripé ensino, pesquisa e extensão. Tá bom? Não sei, Luciano, quer falar alguma coisinha? Fica à vontade. Não, só dar uma boa noite, pessoal. A direção de administração ali não temos nenhuma pauta, nenhum informe assim relevantes para colocar. É só pedir uma ajuda aos nossos discentes aí. É só uma informação bem rápida. Sobre a questão nossa ali, que a direção ela faz os pagamentos das bolsas estudantis, né? E eu gostaria que os colegas, aí, que os discentes, comunicassem aos colegas, assim, ó, que dê uma revisada, às vezes, nas informações que são colocadas para assistência em relação aos dados bancários, quem é a titularidade das contas, que às vezes acontecem de estornos nos valores das bolsas dos alunos. Então, é só um informe, assim, poderia dar digamos, um toque para os colegas aí sobre a verificação desses dados, tá? Isso é importante para evitar estornos ou demoras no pagamento das bolsas, né? Nesse momento a gente sabe que é bem complicado e a gente também, como o trabalho remoto, também uma demora um pouquinho depois na correção desses dados, tá? E mais isso aí, pessoal, e uma boa noite aí. Obrigado, Ana, e demais. Tá bom, Luciano, obrigada. Uma informação bem importante, né? Então, caso vocês tenham alguma informação relacionada a esses estudantes ou até algum de vocês que recebam esses auxílios, podem nos procurar, né, para que nós possamos resolver esse problema, tá? Pessoal, eu acho que eram estes, né, os recados que nós queríamos dar, né? Foi muito bom ouvi-los, foi bom conversar com vocês e a gente deixa esse pedido para que vocês possam mobilizar os seus pares, que vocês possam colocar o que nós discutimos nessa reunião e, se preciso, nos chamem, né, para que possamos estar presentes em uma reunião maior. Eu acho que é isso, né, pessoal? Thales? Só porque eu lembrei agora que a Ana falando. Pessoal, alguns dias atrás nós tivemos, então, uma formação para as lideranças estudantis, né? Nós trouxemos um palestrante da reitoria, que é o professor Hermes,
né? Foi uma atividade muito legal, mas infelizmente nós tivemos uma baixa participação dos estudantes, né? Então eu queria dizer para vocês que já está lá no canal do YouTube, né? Olhem lá no canal e podem assistir a essa formação que foi pensada para as lideranças estudantis, certo? Então, só fazer esse lembrete, né? Procurem lá no nosso canal do campus e busquem assistir. Tá bem legal a fala do professor Hermes. Obrigada, Thales. Eu só estava tentando, eu vou tentar colocar o link aqui para o pessoal depois poder repassar. Tá em vivo. Ali, ó, eu acho que é esse. Ah, colocamos juntos, tá? E tentem vocês também ouvir. Eu não consegui participar de todo momento, mas os momentos que eu participei, inclusive, foi importante para nós, enquanto gestores, né, Elisandra? A Elisandra que Foi e o Thales, sensacional. ficaram ali junto e os demais diretores, né? Isso aí, foi Uma mais que fala- uma palestra, né? Foi uma aula sobre Foi uma liderança. aula, Muito verdade. legal. E é muito importante, né, que vocês, enquanto lideranças, possam, né, desempenhar esse papel aí que o professor Hermes trouxe. O professor Hermes está à frente da assistência estudantil da reitoria, da direção, né, de assistência, já faz um bom tempo. Ele é um professor, esteve no nosso campus há muito tempo atrás, e tem uma linguagem muito simples, né, e muito clara quando ele traz exemplos, e é uma pessoa de um conhecimento único. Tentem assistir em um momento aí que estão tomando um chimarrão ou estão tomando uma cervejinha, né? Ficar ouvindo aí a fala do professor vai fazer bem para vocês, com certeza. Tá, Só os pessoal? maiores, né, Ana? Os menores não. Só os maiores, é verdade. A gente esquece aqui que tem os menores, né? Só uma brincadeira aqui, né? Tá, pessoal? Então, muito obrigada por vocês nos ouvirem, né? Esse espaço, né? Ele é um espaço nosso para a gente conversar esses assuntos aí que são necessários, né? Chamem se precisem, tá? E tentem também chamar o Nelson para organizar aí as questões relacionadas à próxima reunião do Consup, né? Lembrando que não é um novo cenário, não é a decisão da volta, mas é um início, né, dessa flexibilização. Tá bem? Abração para vocês, uma boa aula para quem já está com um fone na aula, né? De repente o Michel já está aí com fone, cai outro lá. E tudo de bom, tá? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.